Eu não posso passar por um clube e não ter contato com a parte política. Pela dificuldade em se encontrar jogadores no mercado, a gente tem que olhar para os nossos também. O homem-gol, todas as equipes querem esse jogador. O Facundo Barceló, o Breno Herculano, o Arthur Kaique e o Edu. Se é possível trazer, se você detectou já nessa avaliação, um camisa 9, o homem-gol, que foi um grande problema do Goiás esse ano. Está sendo, né? Bom, vamos lá. O acerto foi logo após a demissão do Jair, né? Até porque nós usamos isso como método de vida. Eu não posso de maneira alguma dialogar com alguma equipe sem que antes tenha já sido decidido. Eu tenho o meu representante que está até aqui, que é o Fábio Melo, que cuida de toda essa parte, e assim que eu tive a notícia, eu peguei meu carro, botei as malas no carro e vim para Goiânia. Cheguei aqui tarde da noite, quase que eu não assisto o jogo do Brasil e Argentina, que eu preferia até não ter visto, mas enfim. E a sua outra pergunta, que foi sobre o homem-gol. Todas as equipes querem esse jogador. O mercado hoje, infelizmente, ele não nos oferece muita coisa. Às vezes a gente tem que fazer uma aposta em um ou outro jogador, mas eu vou puxar agora os 4 jogadores, entre aspas, que nós temos ali, que é o Facundo Barceló, o Breno Herculano, o Arthur Kaique e o Edu. O Edu e o Breno já foram meus atletas aqui no Goiás. O Breno comigo teve um desempenho muito alto, fez vários gols, foi importantíssimo naquela sequência de 7 jogos vencendo. E eu não acredito que em 90 dias o cara perdeu aquilo que ele mostrou. Assim como o Edu já foi artilheiro em outros lugares também. O Arthur Kaique foi meu atleta na Chapecoense. É um atleta extremamente inteligente, que naquela ocasião jogava como extremo do lado esquerdo, mas que algumas vezes fez centroavante para a gente. E o Facundo Barceló, que foi meu atleta no Ceará também. Então são 4 jogadores que, se a gente abrir a boca no mercado, outros clubes vão se interessar. A gente tem que tentar entender o porquê que eles não estão entregando aquilo que pode, assim como outros jogadores também não estão, porque é importante dizer que mesmo eu não estando aqui, certamente eu acompanhei os jogos, eu vi, né? E pela dificuldade em se encontrar jogadores no mercado, a gente tem que olhar para os nossos também, e aquilo que eu disse na primeira resposta vale agora. O atleta, ele tem performances diferentes com vários tipos de treinadores. Eu espero que comigo esses 4 jogadores deem o recado que todos nós esperamos. A gente não pode, num momento como esse, de turbulência emocional, achar que todo mundo pode ser jogado na mesma vala. A gente tem que analisar individualmente aquilo que foi. Eu ainda pretendo assistir alguns jogos, porque uma coisa é você estar focado naquilo que está acontecendo, outra coisa é você simplesmente ver a partida. Eu quero um pouquinho mais de informações para tomar uma decisão que seja mais justa possível. Mancini, boa tarde. Natália, do Globo Esporte. Tudo bem? Tudo bem. Agora há pouco, você destacou que foi um acerto muito rápido, né? E você disse que foi uma decisão muito difícil de você tomar no ano passado. E aí, antes de vir para cá, eu tive o cuidado de assistir aquela sua entrevista antes do jogo do Novo Horizontino, quando você comunica que estava de saída do Goiás. Eu, assistindo, tive a impressão de que você tinha ficado chateado por não ter sido procurado por uma renovação, né? Por tudo que aconteceu naquela reta final, que você esperava a continuidade nessa temporada. Queria que você confirmasse, era isso mesmo, se você ficou com uma pontinha de chateação, e o que te fez aceitar esse convite do Goiás tão rápido para voltar para assumir o time esmeraldino? Olha, o convite, o fato de eu ter aceitado é exatamente, em primeiro lugar, pela seriedade do Lucas, que está aqui do meu lado, que eu conheço o trabalho e sei do potencial dele. Então, a partir do momento que ele me ligou, eu não tive dúvida, porque eu precisava de um tempo para a minha vida pessoal, e este tempo foi me dado. Eu não acertei com outra equipe, eu esperei, eu fui para a minha cidade,
resolvi uma série de problemas pessoais, que não tem nem o porquê eu falar aqui, mas que naquele momento era muito importante para mim. Talvez tenha dado a impressão, mas a impressão, a verdade é que eu não queria tomar aquela decisão. E eu tive que tomar uma decisão contrária. E eu posso até abrir aqui para vocês que foi uma decisão difícil e que eu tive que me impor sobre a minha equipe de trabalho que queria ficar no Goiás. Então é um momento, muita gente pode ter entendido diferente, mas é um momento onde às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que são contrárias àquilo que o teu coração quer. Ou a gente fala e usa e age com aquilo que o coração manda, ou você tem que ser cerebral. E eu hoje entendo que naquele momento eu fui cerebral. Eu não deixei que o sentimento tomasse conta, porque seria muito fácil uma renovação e uma continuidade de trabalho, mas assim como eu expliquei anteriormente, eu vinha de sequências de trabalho desgastantes e a minha vida pessoal sendo deixada um pouco de lado, e eu optei em me arrumar primeiro para que depois... logicamente que eu não estava esperando o Goiás, eu estava aberto agora para o Campeonato Brasileiro, e aí acabou surgindo a chance do Goiás, que é um lugar onde eu me sinto bem, que eu me dou bem com todos vocês da imprensa, que eu me dou bem com todos os funcionários do clube, tenho a confiança da diretoria, que é uma coisa também muito importante de se falar. Tenho muita confiança da parte dos atletas, que também é difícil, porque normalmente você, pela minha personalidade, às vezes eu também entro em atrito com os atletas. Então eu acho que o conjunto fez com que eu aceitasse rapidamente, e a decisão tomada lá atrás eu já expliquei os motivos. Oi, Mancini, boa tarde. Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. Eu vou continuar nesse tema, porque nós sabemos que o torcedor e a imprensa não sabe praticamente nada. Eu tenho uma opinião que, assim, a imprensa e a torcida ficam sabendo 15, 10% do que acontece internamente em um clube de futebol. E naquele momento, a impressão que nós tivemos, pelo menos eu tive, vou falar por mim, é que a questão política do Goiás também influenciou na sua saída. Isso aconteceu e agora está resolvido? Olha, não aconteceu, não teve influência nenhuma a parte política. Eu sei que o Goiás é um clube politicamente um pouco agitado, nós sabemos disso, e eu soube isso até através de vocês aqui nas entrevistas e tal, nas coletivas, mas não teve peso nenhum, até porque eu me dou com todos eles. Inclusive, me dou muito com o Paulo Rogério. Tá? Então, já estou aqui abrindo, me dou com o Edminho também. Acho que é importante quando você mantém relações profissionais com todas as pessoas, né? O Leonardo Pacheco eu estou conhecendo agora, o Lucas Andrino, nós já temos até aqui mesmo no Goiás uma história juntos, e é importante, me dou com o Vanderlan, que naquele momento tinha assumido o conselho, me dou com todos eles. Acho que isso é uma peça importante dentro de uma engrenagem num time de futebol. Eu não posso passar por um clube e não ter contato com a parte política. É necessário que a gente tenha. E eu até brinco nas minhas amizades que a política deveria ser uma matéria curricular, porque em qualquer lugar da vida você tem que lidar com a política. E isso é importante para que você se desenvolva como ser humano, saber agir politicamente em cada situação. Retomando agora a resposta, não houve interferência nenhuma, até porque se tivesse, não haveria razão de eu esconder, porque em todos os clubes há situação e há oposição, e eu poderia muito bem expor a minha opinião sobre isso, que na verdade não existe. Eu estou aqui para fazer um bom trabalho assim como eu estava, independente de quem está no poder, independente do que está acontecendo lá fora. Você mesmo citou que vocês ficam sabendo de pouco daquilo que acontece. Eu, quando eu estou no meio dos meus amigos ou no meio da minha família, o que eu conto para eles também é surpresa, porque eles não imaginam aquilo que a gente vive, e acho que dificilmente isso vai mudar.
porque tem muita coisa que é falada ali dentro de um clube de futebol, dentro de um vestiário, que tem que ficar ali dentro, porque senão a gente acaba, de certa forma, perdendo a relação de cumplicidade, de comprometimento. Então é importante que esse segredo, entre aspas, ele continue para que todo mundo se sinta protegido.